A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, feliz a Deus por mais um dia que Ele concede a mim, a minha família, a todos vocês, que Ele nos concedeu este dia para estarmos aqui na presença do Senhor. Eu costumo dizer que sempre, em todo momento, a gente não percebe, mas o Senhor, Ele sempre está nos livrando. Nós só estamos aqui porque foi vontade dEle de nós estarmos aqui. Nós só estamos aqui cantando, adorando, observando o movimentar do culto, porque o Senhor permitiu. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Então você é mais do que bem-aventurado de estar na casa de Deus. Amém? Queridos, abram suas Bíblias, aproveitar que todos estão em pé. Por favor, Mateus, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7. Também quero agradecer ao pastor Jean, missionária Mislaine, essa dupla maravilhosa. Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus confiou esse trabalho maravilhoso na mão de vocês dois, e vocês dois estão cada vez mais fazendo esse trabalho com uma perfeição, porque é o Espírito Santo através da vida de vocês. Então, Deus abençoe cada vez mais vocês. A todos que estão aqui, Deus abençoe vocês. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida, carregando a minha neném. Creio que na próxima vez que estivermos aqui, se tiver a próxima vez, né? Creio que na próxima vez que estivermos aqui, ela vai estar fazendo bagunça aí, irmãos. Aí quem vai ter que correr atrás é o pastor, hein? Glória a Deus. Trago saudação a toda a igreja do meu pastor, pastor Rafael, de toda a igreja do Jardim Lucila, lá de Tatuí. Recebam todo o carinho da igreja, amém? Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 7, do versículo de número 7 também. Glória a Deus. Todos encontraram, amém, irmãos? Glória a Deus. Falei todos encontraram, mas eu mesmo não abri aqui. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos nós, Senhor, e de mediante, meu Deus, a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, meu Deus, famintos para aprendermos mais de Ti e para, Senhor, nos alimentarmos mais da Tua palavra poderosa, Senhor. Nossas almas, meu Deus, anseiam ouvir a palavra diretamente do Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Pai, que todo empecilho, meu Deus, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que o Teu Santo Espírito venha pairar sobre as nossas mentes, para que venha expandi-las, Senhor Jesus, para que nós venhamos ouvir e cravar em nossas mentes, no nosso coração, as Tuas palavras, e que nós nunca venhamos nos esquecer delas. Amém e amém. Pode se assentar, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele tem, durante a semana, falado comigo através de um tema que se abrange na verdade, todas as partes da Bíblia Sagrada do Senhor. Eu, durante a semana, meditei bastante sobre oração, e quando se medita sobre oração, a gente apanha bastante do Senhor. E quando o Pedro mandou mensagem para mim, eu já comecei a pensar, o que eu vou pregar? E aí o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa palavra, e quando é Espírito Santo de Deus, não tem jeito, nós temos que falar. Quando nós, irmãos, estamos diante de uma palavra sobre oração, a gente também coloca nisso intimidade com Deus, porque a intimidade com o nosso Senhor, ela é uma coisa importante para nós. Intimidade com Deus significa que somos próximos deles. Quando eu digo
será que eu tenho mais intimidade com o pastor Jean ou com a minha esposa? Obviamente, eu tenho mais intimidade com a minha esposa. Quando eu digo eu tenho mais intimidade com o irmão que está lá fora ou com a minha esposa? Obviamente, responde-se com a minha esposa. Por quê? Porque eu passo mais tempo com ela. Eu converso mais com ela. Ela também conversa mais comigo. Eu chego do meu trabalho, ela está em casa. No meu trabalho eu estou falando com ela. Quando eu vou dormir para ir trabalhar, quando eu vou me deitar juntamente com ela, é o rosto dela que eu vejo antes de fechar os olhos. E quando eu abro os olhos para ir trabalhar, é o rosto dela que eu vejo dormindo também. Então, em todo momento, nós estamos juntos. Em todo momento, nós estamos com esse relacionamento. E é isso que significa ter intimidade. Eu converso com ela e ela conversa comigo. Da mesma forma é com Deus. A gente tem que entender que quando nós queremos ter intimidade com Deus, nós temos que entender que para isso nós temos que falar com Ele. E se nós queremos ter intimidade com Deus, também é essencial que Ele fale conosco. Só que Ele fala conosco se nós também falarmos com Ele. Tiago capítulo 4, versículo 8, alguém consegue colocar para mim? Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer sobre isso. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vós. Então quer dizer que, para Deus se aproximar de mim mais e mais, sou eu quem preciso me achegar a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Nós devemos ter isso na nossa mente. Se nós queremos ter intimidade com Ele, nós temos que correr atrás de ter intimidade com Ele. Deus, Ele não vai ter intimidade com quem não quer ter intimidade com Ele. Moisés foi o homem de maior intimidade do Velho Testamento. Ele conseguiu ver as costas de Deus passando. Então, era um homem que sempre estava com Deus. Tudo o que ele fazia, ele consultava a Deus primeiro. Foi o homem que, às vezes até ele com Deus tinha alguns conflitos, porque quando o povo estava pecando lá embaixo, quando o povo estava fazendo as coisas erradas, Moisés chegava e falava: Senhor, o teu povo está fazendo isso. Aí quando o povo fazia mais coisa errada ainda, Deus falava: Moisés, o teu povo está fazendo, era um jogando o povo para o outro. É o seu povo, não, Moisés, é o seu povo, Moisés. Então, ele tinha essa intimidade com Deus. Por quê? Porque a todo momento ele estava falando com Deus e Deus estava falando com ele também. Então, você para mim e pergunta: irmão Daniel, então quer dizer que eu tenho que falar com Deus para ter intimidade com Ele? Sim. Como que eu falo com Deus? Na oração. Sem oração, não tem como você ter intimidade com Ele. A oração na vida do cristão, a oração na vida do crente, ela é a coisa mais importante para nós, porque nós conseguimos, a partir da oração, falar com o Deus que pode nos ajudar. Então, por exemplo, o que a oração ela vai trazer em nossos corações? Ela vai trazer o sentimento de humildade, porque se eu oro é porque eu dependo de Deus. Se eu oro, é porque eu estou querendo mais de Deus. Oração é comunicação com o Pai. John Wesley dizia: a finalidade da oração não era informar a Deus as nossas necessidades, mas informar a nós mesmos. Ou seja, quando nós oramos a Deus para dizer para Ele a nossa necessidade, Ele já sabe a necessidade. Ele quer que a gente nos informe que nós precisamos dEle. Ele quer que nós informe que nós dependemos dEle. Quando nós ajoelhamos os nossos joelhos no chão, nós estamos dizendo: Senhor, eu não posso mais, eu não consigo mais, mas o Senhor consegue. Está impossível para mim, mas para o Senhor é possível. Senhor, eu não consigo chegar até lá, mas o Senhor consegue. Isso é o que acontece quando nós ajoelhamos nossos joelhos no chão.
E quando nós dobramos os nossos joelhos no chão para orar, isso nos gera humildade, que foi o que eu acabei de dizer. Nós vamos ver esse exemplo de humildade na oração do publicano, que ele vai dizer em Lucas 18:13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, ou seja, ele estava com os olhos para baixo, ele estava de cabeça baixa, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro. Aquele outro quem? O fariseu que estava orando junto, só que na oração dele ele falava: Senhor, eu dou graças porque eu não sou como meu irmão que erra. Né? Senhor, o Senhor me deu graça, é o Pedro orando, tá? Senhor, eu dou graça ao Senhor porque eu sou mais bonito que o Daniel. Então essa é brincadeira. Então quando a gente para perceber a oração do fariseu, a oração dele era cheia de soberba. Por quê? Porque ele se colocava acima de todo mundo. Eu não sou como meu irmão, eu não faço o que ele faz, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a gente para observar, e isso é costume, eu também pensava assim, quando eu via o pregador ajoelhado pregando, eu chegava e falava assim: nossa, um homem, meu Deus. Quando o pessoal se ajoelhava, falava assim: meu bem do céu, olha, que o irmão quase perfeito, o irmão chega, ajoelha e já começa a orar. Só que, irmão, vou dizer uma coisa para vocês: oração não é coisa de gente perfeita. Sabe por quê? Porque se você chegar pertinho para ouvir a oração da pessoa que está orando, ela vai estar dizendo o quê? Me perdoa, eu errei. Senhor, eu fiz de novo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Sem ti eu não consigo viver. Meu Pai, se o Senhor não estiver segurando a minha mão, eu não vou conseguir chegar. Senhor, se o Senhor não guardar os meus pés, eu não consigo chegar lá, Senhor. Eu não consigo andar sem o Senhor segurando na minha mão, ó Pai. Então, Senhor, segura na minha mão e vai comigo. Então a gente observa que a oração gera humildade na nossa vida. Nós se tornamos humildes enquanto estamos orando. Oração não é coisa de gente perfeita, não. É coisa de gente que falha, é coisa de gente que erra, mas é coisa de gente que reconhece que errou e reconhece que só Deus pode perdoar o erro dele. É isso que a oração gera na nossa vida. Ou seja, nós precisamos orar, nós precisamos nos comunicar com o nosso Pai. Agora, o que acontece com alguém que não se comunica com o Pai? O que acontece com alguém que não ora? O que acontece com alguém que não fala com Deus? Nós vamos ver um exemplo maravilhoso, que é o exemplo do Pedro. Não do Pedro da Bíblia. O Pedro, coitado, falando assim, exemplo de quem não ora? Do Pedro. Não, do Pedro da Bíblia, irmão, discípulo de Jesus. Pedro foi um homem que ele precisou da ajuda de Jesus para curar a sogra dele. Então, que ele vai falar: Senhor, minha sogra está doente, o Senhor poderia ir lá? Jesus, posso. Jesus vai e cura a sogra dele. Ele viu o milagre da sogra dele. Ele viu tantos outros milagres. Aí agora Jesus vai dar um ensinamento para eles. Jesus vai começar a gerar no coração deles o quê? O instinto de orar. Ele vai começar a gerar no coração deles que eles precisam orar. Então Jesus vai convidar Pedro, Tiago e João. Ele vai chegar para eles e dizer assim: Pedro, Tiago e João, vamos comigo ali orar? E eles foram com Jesus, subindo no monte da transfiguração, lá em cima. Jesus fala: vamos orar então. Eles falam: tá bom, Senhor, vamos orar. Daí Jesus começa a orar, Aí a Bíblia vai dizer que eles dormem. Jesus está orando, Jesus está clamando, Jesus está orando ao Senhor, e eles dormindo. Aí a Bíblia vai dizer que eles acordam. Quando eles acordam, eu até imagino por que eles acordaram. Porque Jesus
estava brilhando. Jesus estava com as suas vestes totalmente brancas. A Bíblia diz que as vestes de Jesus ficaram tão brancas que nenhum branqueador na época conseguiria deixar tão branca como era, tão branca como estava. O corpo de Jesus brilhava, e é por isso que aquele lugar foi chamado de Monte da Transfiguração, porque transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Jesus está mostrando para eles o que ele é além do véu daquela carne. O que ele é? Limpo, branco, sem mancha alguma. Ele estava mostrando o que ele era por dentro. Aí os discípulos vão acordar com aquele brilho, só que eles estavam dormindo. Em vez de orar, eles estavam dormindo. Jesus não vai desistir, não. Jesus, ele tem que colocar no coração deles a necessidade da oração. Aí Jesus vai chamar eles de novo, só que nesse momento, Jesus estava com o coração totalmente entristecido. Jesus, ele vai chamar eles no jardim do Getsêmani. E ele vai chamar não só os 3, ele vai chamar os 11 para orar agora. Jesus, ele vai chegar e falar assim: vamos ali orar comigo. E os 11 vão com Jesus. Só que acontece uma divisão. No começo do jardim, na entrada do jardim, Jesus ele vai colocar os 8 para orar no começo. Ele fala: vocês 8 aqui, por favor, fiquem orando aqui. Orem aqui, por favor. E eu vou mais adiante com esses 3 aqui, que era Pedro, Tiago e João, levando os outros 3 para o meio do jardim. Chegou no meio do jardim, Jesus falou: agora vocês 3 fiquem aqui, por favor, e orem junto comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Jesus vai dizer assim para eles, e eu vou ali orar. E eles dizendo: tá bom, Jesus, nós vamos orar então. Ajoelharam para orar. Jesus adianta um pouco mais os passos e começa a orar lá na frente, a oração que todos nós já conhecemos. Só que Jesus, ele não é alguém que somente quer ensinar a orar. Jesus, ele também se preocupa com os discípulos dele. Então, no momento da oração, Jesus tendo que se preocupar com ele mesmo, tendo que se preocupar com a dor que ele vai sofrer, tendo que se preocupar com os chicotes que ele vai levar, tendo que se preocupar com o peso da cruz que ele vai levar, Jesus tendo que se preocupar consigo mesmo, Jesus para a sua oração e vai ver como eles estão. Ele vai dizer: eu preciso ver como eles estão. Quando Jesus chega para ver como eles estão dormindo. Meu Deus. Jesus olha para ele e fala: acorda, volta a orar. Amém, Senhor? Jesus sai e volta a orar de novo. Aí Jesus vai voltar mais uma vez. De novo. Jesus chega, eles estão dormindo de novo. Só que agora Jesus vai falar algo interessante para eles. Agora Jesus vai falar algo interessante para eles. Jesus vai olhar para eles e dizer assim: olha só, vigiem e orem, para que vocês não venham entrar em tentação. Ele disse: para que vocês não venham entrar em tentação. Aí é nesse momento que a gente percebe o processo do pecado na nossa vida. Jesus olha para ele e diz: vigia, ora, para vocês não entrarem. Só que, irmãos, na oração dominical de Jesus, que ele vai nos ensinar, ele vai dizer o seguinte: quando fordes orar, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus estava ensinando, e ele disse: e não nos deixeis cair em tentação. Só que para os discípulos ele fala para vocês não entrarem em tentação, porque é esse o processo do pecado. Ele fala: vigia, ora, para vocês não entrar. Então a gente percebe agora, a gente precisa vigiar para a gente orar, para a gente não entrar, para a gente não cair.
É esse o processo do pecado, porque quem não vigia, não ora, quem não ora, vai entrar, e quem entra, vai cair, irmão. Quem entra, cai. Não adianta você falar, eu entrei, mas eu vou enfrentar esse pecado agora. Não vence. Não vence. Se você entra, você cai. Por isso que ele vai dizer, vocês têm que vigiar, vocês têm que orar para vocês não entrarem, porque se vocês entrarem, vocês vão cair. É Jesus dizendo para vocês fugir. Por isso que a Bíblia vai dizer, fujam da aparência do mal. Fujam. Não é para enfrentar, é para fugir. Vocês não vencem isso. Fujam, vocês não vão vencer. Então, irmão, nós devemos ter isso no nosso coração. Nós devemos vigiar. Vigiando, nós vamos orar. Orando, nós não entramos e nós não vamos cair. Desliguei? Então, Jesus ensina isso para eles. Jesus vai dizer para eles assim, vigia a hora para vocês não entrarem. E ele está bom, nós vamos vigiar agora, Senhor. Vamos orar então, Pedro, Tiago, meu Deus do céu. Jesus volta a orar. Aí pela terceira vez, Jesus vai voltar para ver como eles estão. Jesus, ele não desiste. Jesus, ele não desiste de ensinar alguém. Quando ele chega, eles estão dormindo de novo, e não é possível que isso aconteceu. O pessoalzinho teimoso, né? Estão dormindo novamente. Aí Jesus vai falar, basta. Porque aquele crente que diz, eu posso pecar 1000 vezes que Jesus vai me perdoar. Jesus disse para eles, basta. Chegou o momento em que o Filho do Homem será entregue. Agora vai acontecer algo interessante. Os soldados vão chegar, Judas vai beijar Jesus para mostrar quem que é Jesus para os soldados. Aí Pedro vai cirar, vai arrancar a espada da bainha e vai cortar a orelha do soldado. Arrancou a orelha do soldado, querendo proteger Jesus. Aí Jesus vai fazer o quê? Jesus vai pegar a orelha de volta e vai colocar de volta na orelha do soldado. É isso que acontece com quem não ora. Quem não ora sente prazer em machucar as pessoas. Quem não ora sente prazer em maltratar as pessoas. Pedro não orava. A não oração de Pedro fez ele machucar o soldado. Jesus era o homem de oração. Quem ora sente prazer em ajudar as outras pessoas, mesmo que essas outras pessoas queiram machucar ele. Porque olha a situação de Jesus, irmão. Jesus está machucado. Machucado como? Fisicamente? Não, no coração. Porque tem um amigo traindo ele. Tem alguém próximo traindo ele. Só que Jesus, ele não deixa aquilo ser mais forte do que ele. Não deixa aquela traição tirar dele o princípio que Deus deu para ele. Jesus, ele vai fazer o quê? Na oração, enquanto orava, ele recebia dom de Deus. Você, quando você ora, você recebe amor no coração, você recebe humildade, como eu falei, e sente prazer em ajudar as pessoas que estão precisando. Aí Jesus vai ajudar, mesmo estando machucado, precisando de ajuda, Jesus vai ajudar outra pessoa. Jesus estava machucado, mas ele vai curar quem estava querendo machucar ele. Olha como o nosso Jesus é. Judas não conseguiu colocar em Jesus sentimento de vingança. Judas não conseguiu fazer Jesus ser igual a ele. Jesus foi diferente. Estende a mão e cura o rapaz. Só que nesse momento agora vai passar um pouco mais, aí Jesus vai ser preso. Aí vai chegar um momento em que Pedro vai estar num lugar. E nesse lugar ele se achega, vai ter um foguinho ali, vai ter uma fogueira, vai ter um pessoal em volta. Aí Pedro vai chegar e vai se encostar assim, e vai ver o pessoal falando de Jesus. Aquele homem que está preso lá agora. Aquele homem que ele está lá, sendo julgado lá. Aí Pedro vai chegar assim, aí os irmãos vão olhar para Pedro e falar assim, peraí, não é você que estava com ele? Não é você que andava com ele? Aí Pedro vai dizer, não, não. Aí vai falar de novo, não, peraí, é você está falando meio errado. Eles perceberam o jeito de Pedro, perceberam que Pedro era meio caipira.
Fala assim, peraí, você fala meio estranho com o pessoal que falava que andava com ele, então é você. Aí vai dizer assim, eu não sou eu não. Aí outra fala assim, peraí, é você sim. Sabe por quê? Sabe por que é você? Porque você está usando as mesmas roupas que ele usa. É você. Ele vai falar assim, não sou eu, não. Porque isso é coisa de crente que não ora. Sente vergonha em dizer que é de Jesus. É igualzinho eu. Nas antigas, não estou falando agora não, irmão, misericórdia. Igualzinho eu nas antigas. Antigamente, quando a minha mãe me obrigava a ir para a igreja, eu não gostava. E ela falava para mim, vai, você vai. Eu falava, não, você vai. Eu falava, tá bom, eu vou. Aí eu falava, eu vou ter que ir para lá. Aí ela me dava a Bíblia para levar. E quando ela me dava a Bíblia, para me levar a Bíblia, eu escondia a Bíblia no bolso. Eu pegava a menorzinha em casa, que só tinha o Novo Testamento, colocava no bolso. E eu ia para não mostrar que eu sou de Deus. Quando eu tinha que colocar um terno para ir para a igreja, os meus amigos estavam brincando na rua de casa, o que eu fazia? Eu dava a volta na rua e subia por uma rua que tinha um monte de cachorro. Os cachorros colavam na minha perna e eu tinha que correr também. Tudo isso para quê, irmão? Tudo isso para não mostrar que eu sou de Jesus. E Pedro fez a mesma coisa. Pedro estava com as roupas do pessoal que andava junto com Jesus, mas ele falou que não era ele. Aí isso aqui agora é terrível. A Bíblia vai dizer que Jesus vai sair de dentro daquele lugar, algemado, com a multidão em volta. A multidão em volta. Jesus vai andar, os soldados empurrando ele. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus ele consegue se estabilizar no chão. Jesus consegue parar. Parando, Jesus consegue olhar para o lado. Quando Jesus olha para o lado, irmão, tem aquela multidão de gente. Jesus consegue olhar diretamente para Pedro, que está longe demais. E Pedro consegue olhar para Jesus. Agora imagina o olhar que Jesus não deu para Pedro. Ele consegue parar assim no chão e olhar para o lado. E no meio daquela multidão, ele consegue olhar justamente para Pedro. Irmão, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas tem tanta gente na igreja, Jesus não olha para mim, ele olha para você sim. Ah, mas tem tantos membros, ele não olha para mim, ele olha para você sim. Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro chorou. Só que agora vai chegar algo especial. Jesus já foi embora, Jesus já está no céu. Não, perdão, Jesus já foi entregue, Jesus já morreu, já ressuscitou. Agora eles estão na praia. Só que enquanto eles estão na praia tentando pescar de novo, eles não pegam nada. Aí Jesus ele vai aparecer no meio da praia e vai dizer assim, ó, filhinhos. Daí Pedro vai dizer, olhar assim e falar assim, aqui não tem comida não. Aqui não tem nada não. Aí Tiago vai olhar, fala, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa diferente. Aí Tiago vai olhar e falar assim, tem alguma coisa estranha. Aí João, que era o mais próximo de Jesus, vai olhar e falar assim, Pedro, Tiago, é o mestre que está chamando a gente. É o mestre, ele conheceu a voz de Jesus. Aí João vai sair correndo e vai chegar até Jesus, os discípulos vão atrás de João, chega lá, está Jesus lá. Aí imagina a cara de Pedro chegando assim, ó. De cabeça baixa. Chegando, Jesus vai olhar para Pedro e falar assim, Pedro, você me ama? Pedro vai dizer, eu te amo. Pedro, você me ama? Ele vai dizer, eu te amo. Pedro, você me ama? Aí ele, sim, Senhor, eu tenho afeto por ti. Aí Jesus vai dizer para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção nisso, porque Jesus, ele só dá cargo para quem confessa que ama ele.
E Pedro está confessando e Jesus está dando trabalho para ele. Então você vai apacentar minhas ovelhas. Ali Pedro vai ter um encontro com Jesus. Jesus ele vai voltar para o céu e vai deixar o Consolador. Aí no momento que isso acontece, aí agora sim. Aí no momento que isso acontece, está lá Pedro e os discípulos todos juntos para orar. No cenáculo, todos reunidos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir esse Espírito Santo. Aí eles começam a orar, pedindo o Espírito Santo, vem, Jesus lá em cima também orando, porque Jesus é exemplo até hoje de oração, porque a Bíblia diz que Ele ainda intercede por nós. Então Jesus lá em cima, Ele vai dizer, Espírito desce, e os discípulos aqui embaixo, vem Espírito, vem para nós. Aí o Espírito vai descer no 50º dia, os discípulos serão cheios do Espírito Santo, sendo cheios do Espírito Santo, os discípulos vão começar a pregar a palavra de Deus. Aí em Atos 3, a Bíblia vai dizer, e Pedro e João subiam juntos o templo na hora da oração. Jesus não estava com eles mais, igreja. Jesus não estava do lado deles mais ali. Jesus estava no céu já. Quem estava com eles era o Espírito Santo. E eles dizendo, vamos orar. Vamos buscar. Agora não é mais por obrigação, agora é por amor. Porque Pedro teve um encontro verdadeiro com Jesus. Aí Pedro está subindo no templo para orar. Vai aparecer um coxo. Esse coxo pedindo esmolas, Pedro vai dizer, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha a diferença do Pedro que ora para o Pedro que não ora. O Pedro que não orava queria machucar o soldado. Agora o Pedro que ora está curando o coxo que estava na frente do templo, irmão. Que maravilha! Quem ora tem prazer em ajudar as pessoas. Por isso, irmão, arrume tempo para orar. Tem gente que diz, eu não tenho tempo para orar, é mentira. Porque tempo para nada nós temos. Nós arranjamos tempo para tudo que nós priorizamos na vida. Tudo que eu priorizo, eu arrumo tempo para fazer. No meu trabalho, no meu serviço, eu saía, ia no banheiro, aí eu sentava no vaso e ficava mexendo no celular. Aí eu ia entrar no Facebook, aí eu entrava no Instagram, ficava uns 10 minutos lá, daí eu mandava mensagem para a Anne, falava com a Anne. Daí chegava em casa, Anne, meu bem, vamos orar. Eu falei, meu bem, estou cansado, preciso dormir. Aí eu falava, meu Deus, eu não tenho tempo para orar mais. Aí o Espírito Santo veio no meu coração, você tem um tempo que você vai no banheiro, você tem 10 minutos, e por que você não ora? Por quê? Porque você prioriza mais as coisas do mundo do que a mim. Você prioriza mais as coisas que tem no mundo do que a mim. Você prioriza mais o Facebook, o Instagram do que a mim. Você prioriza mais o TikTok, o YouTube do que a mim. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós priorizamos, nós arrumamos tempo para fazer. Aí a gente vai ver o exemplo de Daniel. Aí a Bíblia vai dizer que o império será levantado, medos e persas, sobre a liderança de Dário. E a Bíblia vai dizer que Dário vai selecionar 120 homens. Quantos homens, irmãos? 120. Entre os 120, quem estava lá? O crente, o Daniel. Aí a Bíblia vai dizer que ele, dos 120, ele vai escolher 3. 1, 2, 3. Entre os 3, quem estava? Daniel. Aí a Bíblia diz que Dário vai olhar para os 3 e dizer, desses 3 aqui, eu vou escolher um que vai liderar 2, que vai liderar 117. Quem era? Daniel. E ele orava a Deus 3 vezes ao dia.
Se você está querendo projetar alguma coisa, projete levar uma vida de oração. Senão você vai levar uma vida fracassada. Senão você vai levar uma vida de mentiras. Porque vai estar o pregador na frente. Quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão. Tu vai levantar a mão como se estivesse sentindo, mas tu está mentindo que tu não está sentindo nada. Porque quem não ora não tem Deus na vida. Quem não ora não tem intimidade. Quem não tem intimidade não tem sensibilidade para entender a manifestação de Deus no culto. Mas Deus está dizendo para alguém aqui, esse culto, essa noite, é um culto especial para crente que ora, é um culto especial para quem está projetando no coração levar uma vida de oração. Então, para tudo na nossa vida, nós arrumamos tempo para fazer. Nós devemos arrumar também tempo para orar. E quando a gente vai observar a oração de Pedro, a gente vai descobrir que a oração de Pedro está dando fruto. A oração de Pedro está gerando fruto no coração dele. Que fruto? Amor. Está gerando fruto. Tem gente dizendo, tem pessoas dizendo assim, nós somos árvores, né? As árvores de Jesus, né? Fala assim. Mas tem pessoa dizendo, você é árvore, se você não está dando fruto, pelo menos você precisa ter folha. Por que eu preciso ter folha? Para você ser sombra na vida de alguém que está precisando. Se você não dá fruto, tenha folha. Para você fazer o quê? Ser sombra na vida de alguém. Só que, irmãos, a Bíblia, ela não diz que nós temos que ser sombra. O pastor leu, nós temos que ser sal, e agora no versículo à frente ele vai dizer, vocês são luz. Quem é que é sombra de alguém que está precisando? Não sou eu. Eu não vou ser sombra do irmão se o irmão estiver precisando. A sombra nossa, quando a gente precisa, é o que está escrito em Salmos 91. É o que está escrito nesse salmo maravilhoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Pedro, não, a sombra do Altíssimo descansará. É nessa sombra que nós temos que nos refugiar. Mas nós temos que dar fruto. Porque Jesus ele vai chegar para aquela figueira, ele vai olhar, vai ter folha. Ele vai olhar, está de pé, tem folha. Quando ele chega perto, não tem fruto. O que Jesus faz? Não dê frutos nunca mais. Quando ele volta, os discípulos olham e aquela árvore está seca. Quando Elias estava debaixo daquela árvore, estava na sombra, estava gostoso, estava sentado, mas o que ele precisava, ele estava com fome. Ele tinha a sombra daquela árvore, mas o fruto para comer não tinha. Quem que estava trazendo o alimento? Era Deus que estava enviando para ele. Ele precisava se alimentar. Tem pessoa aí fora precisando de alimento, e quem tem que dar alimento somos nós que temos o alimento na nossa vida. Quem tem que dar o alimento somos nós, que todos os dias nós abrimos isso aqui para ler, nós abrimos isso aqui para meditar, nós abrimos isso aqui para estudar, e nós temos que ter o fruto disso aqui. Porque nós orando, nós nos aproximando de Deus, nós veremos algo maravilhoso, que é o quê? Deus se aproximando de nós. É Deus chegando perto de nós. Por isso, irmãos, a oração na nossa vida é muito importante. Pedi, e dá-se-vos-á. Batei e achareis, e a porta se abrirá. Quem tem que fazer? Somos nós. Não é falar assim, eu não tenho força para orar, mas Deus ele vai fazer orar. Deus não vai fazer você orar. Você que tem que orar.
Quando Pedro saiu da prisão lá, vocês lembram, Atos 12? A igreja está orando por ele. E aí ele vai aí Deus vai livrar ele com um anjo. Chega na porta da casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde os crentes estavam reunidos, orando em favor de Pedro, orando para Deus libertar Pedro. Pedro já está liberto, já está na porta. Pedro vai fazer o quê? Ele vai bater. O anjo livrou Pedro das portas da prisão, aquelas portas fortes, enormes, de ferro. A Bíblia vai dizer que o anjo abriu. Só que quando chegou na porta que Pedro conseguia bater, o anjo foi embora. Quem teve que bater foi Pedro. Tem coisas na nossa vida que não é Deus que vai fazer por nós. Somos nós quem temos que fazer. Tem portas que nós temos que bater. Eu quero pregar, quero ser um pregador, eu tenho que estudar. Eu quero ser um cantor, eu tenho que estudar. Eu tenho que treinar, né? Cantar não é só chegar e cantar. A Bíblia diz que nós adoramos a Deus, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Paulo diz: eu adorarei ao Senhor com espírito e com entendimento. Nós temos que estudar. Então, por isso, irmãos, enquanto vocês pedem, enquanto vocês buscam, enquanto vocês batem, o Senhor estará ouvindo vocês. A parábola que ele vai contar um pouco antes do texto que nós lemos, ele vai contar a parábola da viúva insistente, aonde o rei estava lá dentro, ela precisava de ajuda, e ela todo dia batia lá, ó, vem aqui. Aí o rei falava: essa mulher está enchendo o saco de novo. Pelo amor de Deus, essa mulher falando de novo. Deixa ela falar que ela vai embora. A mulher: ei, eu tô aqui na frente, ó. Eu tô aqui, ó. Não, deixa lá que ela vai embora. Né? Passou uma semana, não sei quanto tempo. A mulher lá: eu tô aqui ainda, eu tô batendo, eu tô pedindo. Eu tô aqui. Da mesma forma é com Deus. Não é você orar agora e falar: Jesus não me ouve. Você tem que pedir, você tem que pedir, você tem que bater, você tem que correr atrás de receber. Jesus, ele vai dizer, da mesma forma que essa mulher: imagina vocês que, sendo maus, têm prazer em dar coisas boas para o seu filho. Imagina o Pai que é bom, Ele vos dará o Espírito Santo. Se coloque de pé, igreja. Não deixem de orar. Encontrem tempo, encontrem momentos, vocês vão conseguir. Oração não é só você chegar na sua casa, ajoelhar, porque, irmão, esses dias eu passei uma prova com a Anne. Esses dias eu passei uma prova, eu levanto 3 horas da manhã para trabalhar e volto 3 horas da tarde. E eu fico morrendo de sono. Aí a gente está com um relógio de oração. E aí é meia-noite para a gente orar, meu Deus. Ela chegou, estava indo deitar, escovei o dente, estava indo deitar. Aí eu deitei na cama. Aí ela: meu bem, a gente tem que orar, meu bem. Aí eu falei: meu bem, eu não vou orar agora, estou muito cansado. Ela: meu bem, a gente tem que orar. Meu bem, por favor, estou cansado. Meu bem, levanta, meu bem. A gente fala que a gente manda, né? Mas não manda nada, né, Jean? Costumo dizer que em casa quem manda sou eu. Eu mando na minha casa e a Anne manda em mim. Já era. Aí eu falei: meu bem, eu não quero. Ela: levanta, a gente vai orar. Eu falei: tá bom. Daí eu levantei a bunda assim e ajoelhei em cima da cama e coloquei a cara no travesseiro. Aí ela: Daniel. Falei: já era. Ela: Daniel. Falei: oi. Ela falou: ajoelha, nós vamos orar ajoelhado, ajoelha no chão, nós vamos orar. Eu falei: amém, meu bem. Aí eu ajoelhei, aí orei. Aí ela estava quietinha assim, ó. Aí eu falei: mas não vai orar não? Ela falou: ora você. Ela é baixinha, irmão, mas ela é braba. É baixinha, mas é braba. Cobra eu demais. Se eu falar alguma besteira aqui em cima, chega no outro dia, chega em casa, ela fala: meu bem, o que você falou, meu bem? Aí quando eu falo alguma coisa que eu não deveria ter falado, que eu não contive, né, a minha emoção, ela fala: o que você fez, meu bem do céu?
A gente tem a nossa companheira para ajudar a gente, né, a melhorar cada dia mais. Então, irmãos, receba essa palavra no coração de vocês. Tenham isso na vida de vocês. Se vocês baterem, se vocês insistirem, se vocês irem atrás, se vocês correrem atrás, o Senhor, Ele vai entregar para vocês. Amém? Glória a Deus.